Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora da boquinha do pessoal do Lula, né? Eu já falei para vocês que o grande projeto político do Lula é agradar os amigos dele, roubar o Brasil com muita vontade, roubar os brasileiros com muita vontade para agradar os amigos dele, né? O Lula está naquela situação de que ele sabe que vai perder 2026, então tem que roubar o máximo possível. Olha só, Lula turbina salário de 323 aliados com cargos em conselho. O pessoal é tudo gente que não tem capacidade de estar em conselho de administração, que não tem competência técnica, é tudo sindicalista, coisa político, amigo político, não sei o que lá. O Lula colocou num monte de conselho de empresa estatal e até de empresas privadas em que a União é acionista, né, que tem os fundos, né, acionistas e coisa e tal. E no final das contas, esse monte de gente que não serve para nada está no conselho dessas empresas ganhando salários nababescos. Ou seja, é aquilo que eu falei para vocês, né? É a cleptocracia. Votaram num pinguço corrupto. O que vocês achavam que iria acontecer? É lógico que entupiu de corrupção no governo todo. O pessoal, os amigos do Lula estão muito satisfeitos, estão ganhando dinheiro pra caramba. E um monte de gente encastelado numa boquinha bacana nas estatais. Não é só isso não aqui. Auxiliares de Lula, Haddad e Rui Costa quase que dobram os salários com cargos em uma imobiliária estatal, né? Tem aqui a TerraCap, que é a empresa pública do governo do Distrito Federal, que atua como uma espécie de imobiliária estatal na capital federal. Para quem não sabe, quando Brasília foi construída, né, toda a área ali pertencia a fazendeiros, que eram fazendas enormes, e daí essa área foi desapropriada e foi dada para a TerraCap. A TerraCap justamente começou a distribuir as terras de acordo com o planejamento de Brasília, né? Então, Brasília era um pedaço de terra no meio do nada, que não tinha valor absolutamente nenhum aquilo ali, porque era no meio do nada literalmente, e de repente virou uma cidade enorme que qualquer apartamentinho lá custa 2 milhões de reais, né? Então, assim, a TerraCap ganhou muito com isso, é uma empresa muito rica lá em Brasília, né? E é cheio de treta a TerraCap, tá? Quem não é de Brasília, quem não morou em Brasília, que não sabe, TerraCap é cheio de treta, porque justamente para pensar. Imagina o valor que tem isso, né? É lógico que a boa parte das terras foi usada para construir coisas do governo, então meio que não ganhou nada com isso, mas para pensar, é um monte de terra que não valia nada e de repente começou a valer dinheiro pra caramba, a TerraCap ficou muito rica, né? É cheio de roubo nisso daí. Enfim, aqui ó, um monte de gente aqui também, esposas de conselheiros dobram a renda dos ministros do Lula, né, ficando no TCE, é só boquinha, meu amigo, é o governo da boquinha, é só achar um pichuleco lá pros cupincha do Lula, pro pessoal mamar na tetinha do governo, enquanto isso, a dívida do Brasil vai a 92% em 2025, como a gente falou, o Lula continua quebrando o Brasil. Essa notícia foi sugerida por Ion, sai burro, Peter roubou a sunguinha do Tutankhamon e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, aqui ó, o presidente Lula garante renda extra a 323 aliados, que nomeou para conselhos de estatais ou de empresas privadas da quais a União é acionista. Esses cargos rendem remuneração apenas pela participação em reuniões de colegiados. E olha só, eu vou te falar um negócio, tomara que esse pessoal só faça isso mesmo, só vá na reunião do colegiado e não fale nada, porque pior ainda é se esse pessoal resolver participar da vida da empresa e tomar decisões pela empresa mesmo, né? Essas reuniões são realizadas periodicamente em intervalos que variam de acordo com as normas de cada organização. Deixa eu te explicar como é que isso funciona, tá? Numa empresa séria, numa empresa normal, o que acontece? Você tem todo o organismo da empresa e você tem o presidente da empresa. Qual que é o risco que você corre nesse caso? Vamos supor que o presidente da empresa comece a tomar decisões que prejudiquem a empresa. Tem que ter algum órgão acima do presidente da empresa para verificar ali, para saber se ele está fazendo a coisa certa, né? Em tese, quem faz isso são os acionistas da empresa. Quem é o dono da empresa, ele pode ir lá e pode inspecionar para ver se o trabalho do CEO está sendo bem feito. Só que o que acontece em muitas empresas? Em muitas empresas, não tem como todos os sócios ficarem inspecionando o CEO da empresa para saber se o CEO da empresa está fazendo a coisa certa ou não. O CEO da empresa é o presidente da empresa, o cara que manda na empresa. Aí o que eles fazem? Eles criam um grupo de pessoas, de investidores. Então, ao invés de todos os investidores ficarem investigando o CEO para ver se ele está tudo certinho, cria-se um conselho, que é um grupo de pessoas que vai, de tempos em tempos, se reunir e checar se o CEO está fazendo as coisas certas naquela empresa. Se você mora em condomínio, você está acostumado com esse tipo de coisa, né? Você tem o síndico do condomínio, que é a pessoa que faz
a administração do condomínio, e lógico, ele deve fazer as coisas no interesse de todos os moradores do prédio. Então, o que os moradores fazem? Geralmente elegem um chamado Conselho Fiscal, que é um grupo de pessoas que vai ficar investigando se o síndico está fazendo as coisas direito realmente. Então, esse é o conselho de administração das empresas. E empresas boas, né, o que acontece? Os sócios principais indicam pessoas de confiança que vão formar esse conselho e que vão, então, verificar se o CEO está agindo corretamente, né? É lógico que para você trabalhar no conselho de uma empresa, você precisa ter um bom conhecimento, pelo menos sobre a área daquela empresa. Senão, como é que você vai saber se o CEO está fazendo a coisa certa ou não, se ele está agindo no interesse correto das pessoas ou não? Se você bota uma pessoa que não entende nada de nada, a pessoa não vai fazer nada, não vai cumprir o papel dela, né? E o que o Lula está fazendo é exatamente isso. O Estadão pegou aqui, fez um levantamento, 40 pedidos com base na Lei de Acesso à Informação, cruzou dados das empresas com documentos do Ministério da Gestão Petista e descobriu que um total de 323 pessoas que trabalham no governo Lula também são conselheiros em empresas estatais e empresas privadas controladas pela União, ou seja, é boquinha. O pessoal ganhou boquinha do Lula. Para ganhar dinheiro, pô, até 80 mil reais que você ganha por mês, sendo que só precisa ir em reuniões de vez em quando, ou seja, tem uma reunião... Tem empresas que fazem só reunião anual, meu amigo. O conselho só se reúne uma vez por ano. Imagina, você tem um emprego que paga 80 mil por mês para você uma vez por ano participar de uma reunião e nem precisa fazer nada, porque em tese você está ali para verificar o que o CEO fez. Se você disser, não, tá tudo ok aí, não tem problema nenhum, não, acabou, não tem problema nenhum, né? Só que a merda desse tipo de coisa é que não deveria ser isso, né? Porque, de novo, quando o governo é acionista em uma empresa, todos nós, brasileiros, somos acionistas nessa empresa. Se o Lula está botando uma pessoa incompetente para ser a conselheira lá, o que está acontecendo? Né? O CEO pode estar roubando, quando a empresa estatal tipicamente está roubando, e o conselho não vai fazer nada, porque o conselho também está roubando, também está todo mundo roubando, todo mundo feliz da vida na ladroagem aqui, né? E só nós nos fudendo do lado de cá, evidentemente, para pagar esse prejuízo todo aqui. Foram contabilizados conselhos e mandatos estavam em vigência até o último dia 15 de abril, que têm ou já tiveram cargos de indicação política no Executivo Federal durante o mandato do Lula. Então o Lula está usando isso para distribuir esses cargos para o pessoal que está no governo para ganhar mais dinheiro. Cara, isso aqui é boquinha. Bota um monte de gente. Ele colocou um exemplo aqui, ó. Um exemplo aqui, ó, é a moça aqui, Débora Raquel Cruz Ferreira, que é jornalista, é formada em jornalismo e é conselheira da Empresa Gerencial de Projetos Navais, a Engeprom, que é uma empresa que fabrica navios. A mulher é engenheira, não tem nenhuma experiência empresarial e agora trabalha como conselheira numa empresa gerencial de projetos de navio, né? Ou seja, isso é uma coisa que... Ela está fazendo alguma coisa de errada? Não necessariamente, pode ser que ela esteja fazendo tudo certo. Mas repara como é que não é o perfil de pessoa que você imagina nessa situação, né? Tá mais do que claro que é boquinha. Tá cheio de boquinha aqui, um monte de casos que eles colocam aqui, ó, a boquinha do pessoal para botar nessas empresas para ganhar dinheiro, né? Aqui, ó. Ainda tem aqui, ó, o caso lá na Terra Cap, como a gente falou, que auxiliares do Lula dobram os salários com cargos na Terra Cap. A Terra Cap, embora seja uma empresa de Brasília, ela é muito ligada ao governo federal, porque, de novo, é a capital federal, foi toda a origem da coisa, né? O governo brasileiro desapropriou a área lá de Brasília e fez todo o projeto de Brasília. Aí fala aqui sobre alguns beneficiários aqui, como o Marco, não sei o que lá, que é o Marcola, que é chefe de gabinete do braço direito do Lula, né? É curioso, né? Mesmo apelido do cara do PCC, né? Enfim, é conhecido por ser portador do único telefone por meio do qual políticos falam com o presidente. Ele turbina 57% do seu salário base, com mais de 18 mil reais por mês, graças ao seu cargo na firma do Distrito Federal. Olha que coisa, né? Mais um monte de gente, descreve mais um monte de casos aqui, né? Isso sem contar as esposas conselheiras dobram renda familiar de ministros do Lula. O TCU, né, que é o Tribunal de Contas da União, é um cargo excelente, porque é um cargo vitalício, você não perde ele, é um bom salário, não tem que fazer porra nenhuma, e ainda tem algum poder ainda, porque o TCU de vez em quando enche o saco aí das pessoas, né? O que o pessoal tem feito? Tem colocado esposas de ministros, a esposa do Rui Costa tá lá, tem mais um monte de gente aqui. Ou seja, é um governo predatório, cara. É um governo que está querendo sugar a população brasileira, sugar o brasileiro, tirar dinheiro ao máximo para fuder todo mundo. A essa altura já sabem que não vão se reeleger em 2026 e daí estão querendo sugar ao máximo antes de tudo, né? E a dívida do Brasil só subindo. Cara, deixar esse governo chegar até 2026 vai ser um problema pra gente, tá? A gente tinha que tirar o Lula antes disso. Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.